Oi, oi, seja muito bem-vinda à reprise desta live de hoje, deste papo gostoso, onde nós vamos conversar sobre a culpa. A culpa que eu chamo de um dos sentimentos que fazem parte do trio paralisante, né? A gente falou semana passada sobre o medo, semana que vem nós vamos falar sobre a vergonha e hoje a gente vai conversar sobre culpa. Por que a gente se sente tão culpado? De onde vem tanto sentimento de culpa, de que eu deveria estar fazendo diferente, deveria ter feito diferente e não fiz, então me sinto culpada, me coloco em uma posição de me machucar muitas vezes. Então o assunto de hoje é esse, nós vamos conversar sobre culpa. Você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui, fixar o nosso comentário, que é para quem estiver chegando saber sobre o que nós vamos falar. Obviamente eu vou começar com a minha experiência, vou começar com aquilo que eu sinto e que senti por muito tempo. Hoje sinto cada vez menos, me vejo cada vez menos nesse lugar da culpa. Mas sei que ela ainda está por aqui, porque é um sentimento que vem arraigado na gente desde sempre, desde que a gente se conhece por gente. Eu vou falar aqui pra você, vou contar um pouquinho o quanto a culpa é um sentimento feminino. É claro que homens também sentem culpa, mas não na mesma intensidade, não no mesmo nível que a gente, mulher. E se você for mulher e mãe ainda, você vai saber que a culpa ela é sentida praticamente em triplo. Então, eu vou começar trazendo um exemplo meu, algo que eu ainda vivo e que por muitas vezes a minha mente traz aí no inconsciente e eu consigo entrar em um modo mais consciente e afastar, aplacar esse lugar. Então, hoje amanheceu um dia lindo de sol aqui em Floripa. Tô olhando aqui pela janela, tô vendo o mar azulzinho. Um dia maravilhoso, incrível. E não comecei a lavar roupa ainda. Não desci as roupas sujas que estão aqui, não botei a máquina para trabalhar, então já começo o meu dia me sentindo culpada porque está um dia lindo de sol, depois de vários dias de chuva e eu não coloquei a roupa para lavar ainda, estou aqui fazendo live com você. Resultado, vem o sentimento de culpa. Ou então, eu levei o meu filho para a escola, chegando lá, eu vejo que tem uma mancha na roupa dele, uma mancha de gordura, uma mancha de sujeira, e aí me vem à mente o quê? Poxa vida, sou uma mãe descuidada, não vi que a mancha estava ali na roupa dele, agora tá aqui na escola, vai ficar com todo mundo vendo a mancha na roupa dele. Resultado, me senti culpada. Ou então, o que aconteceu comigo essa semana, eu contei aqui inclusive num post, tô com a minha agenda lotada, cheia de coisa pra fazer, mas não tô afim de fazer nada, só tô afim de me deitar, me atirar um pouco, descansar, porque venho aí de algumas semanas de trabalho intenso e, poxa vida, eu precisava de uma descansada, mas estou com a agenda cheia. Aí a minha mente me leva para aquele lugar do culpa. Vou lá, vou fazer alguma outra coisa, vou assistir uma série, vou tirar um cochilo sem um pingo de tranquilidade, porque o sentimento de culpa, porque eu deveria estar fazendo algo e não estava fazendo esse algo, já me atingiu. Tô falando alguma bobagem? Alguma de vocês não se sente assim, meninas? Porque isso acontece a todo o momento, em situações que a gente nem se percebe, em situações que a gente nem vê chegando, que são automáticas, fazem parte do piloto automático da nossa mente e, consequentemente, atacam na luz. A gente simplesmente não percebe que está sendo dominada por sentimentos de culpa que nem mesmo são reais. E é sobre isso que eu quero falar com você,
Eu trouxe esses exemplos aqui, que são exemplos muito meus, exemplos que aconteceram muito já na minha vida, ainda acontecem em algumas situações, o sentimento continua vindo, continua chegando, continua querendo estacionar, mas agora eu, no modo mais autoconsciente, não deixo ele estacionar por muito tempo. Às vezes ele chega, espreita e estaciona, mas quando eu me dou conta de que ele tá aqui, eu consigo dar um chega pra lá e ó, não é seu lugar, eu me recuso a ficar nesse lugar, eu vou ficar no meu lugar. Só que isso só acontece com algum tempo de prática e de autoconsciência. E eu vou ajudar você a chegar nesse lugar aqui hoje, porque é muito importante que você saiba que ele existe, que ele está à sua disposição, ao seu alcance, e que você pode chegar lá sozinha, sem depender de ninguém. Olha, Valdenice aqui, bom dia, querida, não consigo descansar exatamente por isso que você falou, porque a gente se sente culpado, e a culpa é o oposto do descanso, como se a gente devesse estar sempre funcionando, como se a gente devesse estar sempre em movimento, como se parar fosse proibido. Quem já se sentiu assim? E você acha que você se sente assim porque está correto ser assim? Você acha que você se sente desse jeito porque você quer? Ou provavelmente é porque você viu a sua mãe agindo do mesmo jeito, a sua avó, as suas tias, as suas irmãs, outras mulheres ao seu redor, sempre funcionando, sempre se movimentando, e você foi impelida a ser do mesmo jeito. Eu tenho uma dificuldade grande com essas questões de casa. Eu não sou uma pessoa que funciona perfeitamente dentro de casa. Tô aqui, mexendo aqui, arrumando ali, tá tudo sempre limpo, arrumado. Eu não sou dessas. Mas por muito tempo eu me forcei a ser. E parece que quando eu digo isso em voz alta, ainda hoje, é como se eu fosse ser julgada por quem está me ouvindo. Como se isso fosse papel de praxe da mulher. Como assim você não cuida da casa? Como assim você não é o tipo de pessoa que sujou tá limpando? Como assim você não é o tipo de mulher que conversa com outras mulheres sobre a quantidade de roupa que lavou naquele dia? Ou então sobre a quantidade de afazeres domésticos? Ou então que reclama que o marido não ajuda? Como assim você não faz parte deste mundinho tão particular no qual você nasceu e foi criada? Como assim? Esse tema, ele é misturado com o tema da semana passada, onde a gente fala sobre medo. Essa live tá salva aqui também. E ele também é totalmente conectado com o assunto da live da semana que vem, que é a vergonha. Então, se você já viu aqui que esses assuntos interessam você, já marca na agenda que sábado que vem a gente vai falar mais sobre vergonha, que tá conectado sobre o sentimento de culpa que estamos aqui. Como assim você é o contrário, Valdenice? Me conta aí que contrário é esse. Exagero porque eu praticamente trabalho na cozinha. Ah, então, veja só. É uma questão de personalidade, né? De perfil. Quando eu digo isso aqui, não tô dizendo que tá errado, não. Tô dizendo somente que eu sou de outra área. Eu, por exemplo, se eu acordar e a casa tiver uma bagunça, mas eu tô cheia de trabalho pra fazer, eu organizo aquele ambiente onde eu preciso estar para trabalhar, tipo hoje aqui, dei uma organizada, mas depois eu dou conta do resto. Eu não fico adoecendo por isso, eu não fico pensando nisso, eu não fico me culpando por isso, porque não faz parte do meu perfil. É claro que eu posso desenvolver, eu acredito que a gente sempre pode desenvolver habilidades que sejam do nosso interesse. Talvez essa não seja exatamente do meu interesse. Eu definitivamente não sou a louca da casa e tá tudo bem. Aqui a gente funciona bem dessa forma. A questão é achar a medida, é achar o ponto de equilíbrio, né? A gente fala muito, eu falo bastante sobre temperança. É a gente achar o ponto em que seja confortável pra gente fazer isso e que a gente não adoeça por estar ali no excesso, né, daquele comportamento. Então esse aí eu acho que é o ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar. Muito bem, garotas, vejam só. Quando a gente fala sobre culpa, a palavra culpa em si, eu não vou trazer etimologia de dicionário não, mas é importante a gente só refletir que culpa
pressupõe uma sentença. É como se pra gente se sentir culpada, alguém já sentenciou que algo que a gente fez é errado. Ou então que não foi bom o bastante, né? O nome dessa série que a gente faz todo sábado pela manhã é Boas o Bastante. Então, por isso que esse assunto é tão importante. Alguém sentenciou a gente pelo nosso erro. E isso demanda punição. Pode perceber. Quando eu me sinto culpada por algo, significa que mentalmente, às vezes verbalmente de outras pessoas também, a gente já passou por algum julgamento de acordo com regras que a gente provavelmente quebrou, não seguiu ou desconheceu. E aí vem o sentimento de culpa. A culpa traz junto um rótulo. Então, se você for parar pra pensar, isso que eu falei agora no comecinho, né, da nossa conversa. O dia está lindo, maravilhoso, de sol, e eu não fui colocar roupa pra lavar. Eu sou o quê? Desleixada. O dia está incrível e eu tô cheia de coisas para fazer, cheia de demanda, cheia de tarefa, mas tô cansada, com um sol maravilhoso em que eu deveria estar em movimento, me exercitando ou trabalhando, mas eu tô me sentindo cansada e gostaria de descansar. Eu sou o quê? Preguiçosa. Mas o meu filho foi pra escola com um uniforme manchado e eu não percebi. Eu sou o quê? Desleixada como mãe, péssima mãe. Percebe que esse rótulo ele fica aqui na sua mente, mesmo que ninguém tenha ali na hora apontado o dedo pra você e dito, você é isso aí, você não percebeu que tinha uma mancha na roupa do seu filho, então você é uma mãe desleixada. Pode ser que ninguém tenha feito isso agora com você, na hora, apontado o dedo e dito, mas a sua mente fez esse papel muito bem. E a sua mente costuma fazer isso com muito mais eficiência do que outras pessoas. Pergunta como eu sei. Então, quando a gente pensa quando a gente sente culpa, quando a gente recebe o sentimento de culpa, automaticamente a gente recebeu uma sentença acompanhada por um rótulo. Lá na nossa mente, a gente foi rotulada, taxada de algo que não é legal, de algo que destoa do que é esperado da gente. Faz sentido? Vocês se sentem assim? Me contem. Já foi muito pior, a falta de tempo deu uma segurada e a confeitaria me cobra prioridades. A gente precisa estabelecer essas prioridades com clareza e a gente precisa abrir mão de certas crenças. A gente fala muito sobre crenças aqui. Quando a gente pensa em tudo organizado, né, a gente traz ecos do que a gente viveu ou do que a gente não viveu e gostaria de viver. Então, se você vem de uma casa onde não havia organização e você é uma pessoa naturalmente organizada, você se cobra para repelir aquele comportamento e para repetir um comportamento novo que você criou. Só que isso também traz o perigo de ir para o excesso. Todo comportamento no qual a gente foca demais, mesmo sem perceber, precisa desse olhar de equilíbrio, porque senão a gente adoece mesmo. Vou dar um outro exemplo para você aqui. Eu agora, a gente está produzindo conteúdo para outras mulheres lá na Lumia. E eu tenho uma tendência natural a ser workaholic. Está em mim. Então, se eu não me percebo, se eu não fico atenta, se eu não presto atenção, eu adoeço de tanto trabalhar. Como que eu sei disso? Porque aconteceu várias vezes. No corporativo aconteceu muitas vezes. E aqui, no meu negócio, sendo empreendedora, eu também já adoeci por trabalhar em excesso. Então agora, nesse momento, a gente está produzindo conteúdo para 4 mulheres. Mais o meu próprio conteúdo, que é diário aqui, que você acompanha, mais o conteúdo da Lumia, que eu também não tô dando conta, porque, a gente tem aí muita demanda com as meninas. O que vem o sentimento? Culpa. Porque é muito trabalho, muita demanda, eu amo fazer isso para as meninas, mas o meu conteúdo tá ficando de lado e eu estou priorizando também o meu bem-estar. Então, chega a determinado horário, eu fecho tudo, largo tudo e vou descansar.
a mente fica voltando para aquela quantidade de coisas que ainda precisam ser feitas. Mas eu consigo dar uma equilibrada e não entrar no excesso. Mas isso demanda... É quase uma boia, sabe aquelas boias que fica dentro de caixa d'água? É um equilíbrio constante, é um observar, é um vigiar e orar. Porque eu sei que esse comportamento está em mim. E se eu não estiver consciente nele, eu vou para o excesso. Porque não é só a criação de conteúdo para as meninas. Eu tenho as mentorias, tem mentorada minha aqui que eu já vi. Eu tenho a Flora. Eu tenho, obviamente, as minhas demandas aqui de casa, né? Com meu filho, com meu marido. As minhas próprias questões de sair para caminhar, de fazer as minhas coisas. Então, equilibrar, dar conta de tudo. Eu não curto muito falar sobre dar conta de tudo assim, porque parece que o tudo é muita coisa. Mas dar conta de tudo aquilo que eu gosto e que eu me propus a fazer é uma tarefa que demanda equilíbrio e que demanda vigilância. Porque se eu for pro excesso, principalmente no trabalho, eu sei que eu vou adoecer e eu sei que eu vou me sentir culpada. Então, estou sempre observando como eu reajo diante das situações. Essa semana mesmo isso aconteceu, eu contei aqui num post que eu precisei descansar e foi isso que eu fiz. Eu não me senti culpada, ninguém morreu. No dia seguinte estava tudo certo, todo mundo lá e eu ainda me senti muito melhor, com muito mais energia. Quando a gente se sente culpada em excesso e a gente não aprende a dissolver um pouco esse sentimento, a gente carrega essa culpa pro dia seguinte e pro outro dia e pro outro dia, e é assim que vem a exaustão. O nosso sentimento, né, de exaustas não é pela quantidade de coisas para fazer apenas. Ele é pela forma elefântica como a gente carrega esse sentimento de não dei conta de tudo ontem, não dei conta de tudo anteontem, logo não vou dar conta de tudo hoje também. Tô falando alguma bobagem? Faz sentido pra vocês, meninas? Porque eu me sinto assim, muitas vezes ainda, mas a vigilância constante me tira desse lugar. Me conta se eu tô falando bobagem ou se tá fazendo sentido aí. Vejam só, da mesma forma como a gente falou na semana passada, que existe o medo real, que é aquele medo de eu me machucar, de eu me ferir, de eu morrer, e existe o medo irreal, que é aquele medo de algo acontecer que me tire do lugar estável de sou suficiente, tenho o meu valor. Acontece a mesma coisa com a culpa. Nós temos a culpa real, que é eu infringi uma lei, eu infringi um mandamento divino, eu matei, eu roubei, eu enganei. E aí, consequentemente, sim, eu sou culpada. Essa é a culpa real, é a culpa legal, que a gente chama. Mas existe também a culpa irreal, que é aquela mental, né? É uma contravenção mental / social. Então eu não fui boa o bastante de acordo com as convenções sociais do lugar onde eu vivo, do ambiente em que eu cresci e do que se espera de mim enquanto sucessora de uma rede ancestral muito maior que eu, que fez sempre do mesmo jeito. E aí vem eu aqui, o alecrim dourado, né? Querer fazer tudo diferente ou fazer um pouquinho diferente daquilo que foi feito antes de mim. Por exemplo, não ser a louca que acorda todo sábado de manhã lavando roupa já em pensamento, antes mesmo de ir lá botar a máquina a funcionar. Essa aqui sou eu sendo diferente das minhas ancestrais, que já acordavam lavando roupa. Porque de algum lugar veio essa sensação de que eu preciso estar sempre funcionando. Só que eu não sou essa pessoa que tem que estar sempre funcionando. Consequentemente, eu saio desse lugar e eu vou contra aquilo que se esperava de mim. É natural que isso me traga culpa quando eu ainda não estou preparada para lidar com essa sensação e com esse sentimento. Então, as culpas mentais, as culpas irreais, são aquelas em que a gente se sente diferente, em que a gente se bota na sensação de culpa porque eu não sou igual, porque eu não pertenço àquele grupo,
porque eu me sinto a ovelha negra naquele grupo e porque eu não atendo expectativas. Espera-se de mim que eu seja uma pessoa organizada. Espera-se de mim que eu seja uma boa mãe. Espera-se de mim, porque eu estou aqui botando a cara na internet falando com as pessoas e porque eu me comunico muito bem, que eu faça live toda semana. Espera-se de mim que o meu conteúdo esteja lá, sempre lindo, maravilhoso. Espera-se de mim que eu esteja... Mas quem é que tá esperando tudo isso de mim mesmo? Alguém me disse, alguém me entregou essa cartilha cheia de exigências, dizendo que é assim que eu preciso ser? Ou será que fui eu mentalmente que criei essas exigências? Botei na minha parede aqui, né? Vocês me ouvem? Porque entrou uma ligação aqui. Geralmente, quando isso acontece, dá problema. Só me digam, deem um ok aí se vocês estão me ouvindo, gente, pra eu continuar aqui. Agora bugou tudo aqui meu telefone. 9 da manhã, o que as pessoas querem ligar? Pior é que provavelmente não é alguém querendo falar. Tá ouvindo de boa, Elis? Ah, maravilha. Vamos lá, vamos voltar com o fio da meada aqui, que deu até uma rave aqui. Ficou azul, amarela, rosa, a tela, não sei pra vocês, mas aqui a tela saiu total aqui da cor. Oi, Rosângela, querida, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Muito bem, o que eu estava falando é que essa cartilha, né, que ninguém me entregou e que eu pendurei de alguma forma aqui no meu mundinho, ela foi criada por mim com base naquilo que eu vejo desde pequena, desde criança, daquilo que eu fui ensinada a ser, a ver, a fazer, a sentir desde sempre. Desde que eu percebi que eu sou uma menina parecida com a minha mãe, com as minhas tias, com a minha avó, e que eu via o comportamento delas em relação à casa, em relação às demandas de casa, em relação aos maridos, em relação à vida como um todo. Então ali foi a minha escola, a escola do bem e do mal. Eu tava assistindo esse filme ontem na Netflix, mas daí tava com sono, não terminei, mas agora voltou a referência aqui. É o momento em que a gente aprende como ser, né? Só que a gente aprende, não existe ali um parâmetro curricular. A gente aprende de acordo com o que as nossas ancestrais aprenderam e a gente reproduz. Só que hoje, no mundo de hoje, em que nós temos acesso a tantas informações diferentes, em que vocês estão aqui me ouvindo num sábado de manhã falar que tá tudo bem ser o alecrim dourado que quer fazer diferente da família, cada vez mais a gente desperta para a noção de que, mas peraí, tá tudo bem eu não ter o mesmo ânimo para faxina que a minha mãe tem. Por que isso é um problema? Ah, mas e será que agora que eu descobri que tá tudo bem, será que a minha mãe vai me amar menos porque eu não sou como ela? Será que isso é uma verdade? Ou será que essa sou eu tendo medo e me sentindo culpada por não mais pertencer àquele bando no qual eu fui criada? Na verdade, garotas, a gente nunca deixa de pertencer. Mãe é mãe, família é família. Sempre vai estar ali pra gente, mesmo nos dias de dificuldade. Só que a gente tem autorização para ser a gente mesma, para não precisar repetir um padrão que não funciona pra gente. E quando a gente recebe essa permissão, quando a gente descobre que tem essa permissão, tudo muda. Isso aconteceu comigo do ano passado pra cá. Ao longo de 1 ano e alguns meses, eu passei por uma metamorfose gigantesca na minha vida inteira.
desde o trabalho, até o meu relacionamento com meu marido, até a forma como eu olho para o meu filho e para questões muito, muito pessoais dele. Principalmente, tudo na minha vida começou a mudar quando eu fui pro meu lugar. Quando eu entendi quem de verdade eu sou, quem eu quero continuar sendo, quais comportamentos não combinam com quem eu quero ser e o que eu preciso fazer para que esses comportamentos parem de me fazer sentir culpa. É fácil? Olha, não vou dizer que é impossível, que é difícil, é desafiador. Porque quando a gente percebe que é diferente, e o diferente não é ruim, quando a gente percebe que pode fazer diferente daquelas pessoas que são tão importantes pra gente, que nos trouxeram muitas das nossas crenças, mas que nem sempre compartilham dos nossos valores pessoais, rola um medinho de não pertencer mais. Mas ao mesmo tempo a gente precisa tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, porque a vida que eu quero ter precisa ser baseada nos meus valores, no que é importante pra mim e que nem sempre vai combinar com os valores das pessoas de onde eu vim. E tá tudo bem, tá tudo certo ser assim, não tem problema. Você não é obrigada a repetir os padrões dos lugares de onde você veio e muito menos do lugar onde você está agora. Você não precisa fazer parte da manada, não precisa fazer parte do todo se você não quiser. Faz sentido isso, garotas? Para que eu me sinta culpada, como eu falei antes aqui, é necessário que haja um julgamento. E é necessário que eu perceba quem está me julgando. Porque quando eu percebo que esse sentimento de culpa que eu tenho vem de um lugar de fora de mim, tá aqui dentro, eu tô sentindo. Acontece algo e eu automaticamente me sinto culpada. Mas isso vem de influências externas. Quando eu aprendo a detectar de onde está vindo, eu posso cortar o mal pela raiz, literalmente. Quem me julga hoje no mundo? Os meus pais me julgam. Não eu, Amanda, tá? Tô falando no todo aqui, mas eu, Amanda, também. Nós, seres humanos, somos julgados pelos nossos pais que nos colocaram no mundo. Nos sentimos julgados pelos nossos pais, que estão ali tentando direcionar a gente para um lugar. E a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos também. Mas a gente apreende o julgamento dos nossos pais como sendo os mais importantes na nossa vida, e isso determina muita coisa, principalmente na nossa infância. Então, se a sua mãe diz que você é bagunceira, você vai crescer dizendo que você é bagunceira, porque o julgamento da sua mãe ou o julgamento do seu pai são os mais fortes na sua vida. Por mais que passem anos, por mais que você adulta já perceba que não é, quando você menos espera, tá saindo da sua boca. Eu sou bagunceira mesmo, sempre fui bagunceira, porque em algum momento na sua infância você ouviu isso das pessoas que mais eram referência para você. Então os seus pais são os seus primeiros julgadores, e faz parte ser assim. Depois vem os professores, sala de aula, né? Professor de português, eu falo muito sobre isso. Quando eu falo sobre os inquisidores da língua portuguesa, é aqui que eu quero me referir. Se você não domina a gramática e a ortografia da língua portuguesa quando você é criança, quando você está na escola, naturalmente você é taxado de quê? De burro, não conhece a própria língua, não entendeu como funcionam as regras, caneta vermelha na redação, tudo escrito por cima, a professora dizendo que a sua letra tá feia, que precisa melhorar, que você usa garrancho para escrever. Isso também cresce junto com você e isso desemboca no que eu vejo lá na mentoria de escrita. Esses tempos eu fui explicar pro Caio o que era ser mentora de escrita e eu disse para ele que eu existo hoje enquanto profissional para suprir um papel, uma lacuna deixada com as crianças que não conseguiram entender a gramática quando eram pequenas e que na vida adulta sentem dificuldade de se posicionar,
de se expressar, tem medo de escrever por causa do que os outros vão pensar. É ou não é verdade? Porque o problema com papel e caneta você não tem. Pegar o papel, pegar a caneta e sair escrevendo, se não tivesse a preocupação com o julgamento alheio, você escreveria perfeitamente, lindamente, não se preocuparia com erros. E é nesse lugar que eu atuo. Por quê? Porque a pessoa que tá ali com medo de escrever, com medo de se posicionar, com medo do que os outros vão pensar ou vão julgar, por ela não ter sido boa o bastante na época da escola, e agora no corporativo ou na escrita acadêmica, está sendo cobrado por algo que deveria entregar, mas não tem de onde tirar, porque não recebeu na infância, recebeu só julgamento, recebeu só críticas por não saber, e continua recebendo essas críticas hoje em forma de risadinha, em forma de piadinha. Eu faço esse papel de pegar na mão da pessoa e ajudá-la a se sentir leve na hora de escrever. Não se preocupa com o texto, não. Só me traz a ideia que eu ajudo você a botar pra fora. Como teria sido incrível se fosse assim quando a gente fosse criança, né? Porque a gente pensa que quando a gente é criança a gente não tem muito a trazer, muito a dizer. A gente tem sim. A gente só vai sendo colocada dentro de caixas que ficam dentro de outras caixas e fazem a gente pensar que a gente não é suficiente desde a infância. É ali que começa tudo. É ali que a gente já cria o formato de caixa. E mesmo quando a gente cresce e pode abrir essas caixas, a gente continua ali no modo quadradinho, porque ninguém disse que a gente pode expandir as asas e virar outra coisa. Mas eu tô dizendo isso pra você agora. Então, os pais julgam a gente, os professores julgam a gente, os padres, né? A gente usa ali os P's, eu peguei esse conceito da Isa e ela usa os P's, né? Os pais, os professores e os padres. Então, a religião, né? A egrégora religiosa ao nosso redor. O que é pecado, o que não é. O que é permitido, o que não é. O que Deus acha que deveria ser e o que Deus acha que é errado. Então, a gente... No nosso íntimo, no nosso coração, a gente tem a noção de certo e errado, já antes mesmo de ser criado pelos nossos pais. Eu acredito de verdade que a gente traz isso junto com a gente. Mas, no ambiente em que a gente tá, seja lá qual for a religião, né? A gente naturalmente é norteado pelo que é convencionado como correto e o que não é. O que é ético e o que não é. O que atende à moral e os bons costumes e o que não atende. E aí hoje que a gente vê tanta gente se permitindo ser diferente, a gente fica em cima da corda bamba, né? Em cima do muro. Sem saber se a gente acha que isso tá certo ou se isso tá errado. Lá no nosso coração, a gente sabe. A gente só tem medo de falar em voz alta porque é diferente do que se espera de nós. Quem espera de nós? A nossa família, as pessoas ao nosso redor. Esperam da gente algo que a gente já não acredita mais. Que a gente, nesse conhecimento de mundo que existe hoje, se autorizou a pensar diferente, espreitou num outro lugar, descobriu coisas novas e agora já não pensa mais parecido. Mas aí a gente se fecha, fica em cima do muro, com medo de dizer algo que vai desagradar as pessoas mais próximas da gente e que vai colocar a gente num lugar de insuficiente. Não sou mais boa o bastante para fazer parte daquele grupo. Então é muito importante a gente perceber que quem julga a gente hoje não tem o mesmo conhecimento de mundo que a gente, por maior que seja. Por mais que sejam os nossos pais, por mais que sejam os nossos governantes, não tem a mesma caminhada que a gente. Consequentemente, a gente não vai conseguir pensar igual. Não existe pensar igual. Cada pessoa pensa de acordo com a sua constituição mental, com a sua trajetória de vida, com o que trouxe de outras vidas, porque eu acredito muito nisso. Que a gente carrega junto com a gente a nossa inteligência por várias vidas diferentes, que aqui é somente uma passagem, que a gente nem é daqui, que a gente mora em outro plano. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito que a minha habilidade, assim como a habilidade que você tem,
não é somente de agora, não é fruto do interesse de agora, que você traz isso de outros lugares. Então, como eu vou me sentir culpada por gostar de algo que é completamente diferente daquilo que eu vejo no meu âmbito familiar? Ou de rechaçar aquilo que eu vejo as pessoas ao meu redor adorando? Se isso é meu, se eu tenho esse direito, e se eu não preciso sentir culpa por ter os meus próprios interesses, por ter as minhas próprias aspirações e por ter os meus próprios valores com muito mais clareza diante de mim. O meu principal valor, Amanda, meu valor maior da vida é liberdade. O meu maior valor, ele contrasta, por exemplo, profissionalmente falando, com o valor da minha mãe. A minha mãe prezava pela segurança, foi funcionária pública, agora é aposentada. Eu nunca quis fazer concurso público, não combina comigo. Eu prefiro a liberdade que eu tenho hoje. Foi difícil entender que eu podia fazer diferente. Eu prestei alguns concursos públicos porque eu queria pertencer, eu queria fazer igual, eu queria seguir a receita da minha mãe. Mas eu não sou essa pessoa. Então adianta eu ficar me colocando em um lugar de fazer algo que não é confortável para mim, porque a minha maior referência fez? Era o dela, era o jeito dela, era o valor dela. O meu principal valor é estar aqui num sábado de manhã conversando com você, de frente para o mar com um cheirinho de incenso, não sabendo exatamente o que vai acontecer amanhã. E tá tudo bem, para mim essa imprevisibilidade não assusta. Não mais. Eu aprendi a viver confortavelmente dentro dos meus valores, sem me sentir culpada por ser diferente, por pensar diferente, por querer coisas diferentes das pessoas que me criaram enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mãe. Eu posso ser eu mesma. Não há culpa nesse lugar. Eu não preciso me sentir culpada por fazer as minhas próprias escolhas. Quanto mais firme eu fico nesse lugar, menos culpa eu sinto. Mais empoderada eu fico e mais eu brilho. E isso é pra você também. Só que demanda coragem. Demanda coragem você bater no peito e dizer: essa sou eu. É diferente do que você imaginava, é diferente da sua expectativa. Eu já falei isso aqui, né? A expectativa alheia é um lugar muito pequeno e escuro pra gente morar. A gente precisa viver com as nossas expectativas, conscientes e confiantes de que aqui dentro a gente tem real e exata noção do que é bom e do que é ruim, pra gente e pro todo. Confiar no nosso coração como sendo a base, como sendo o centro, porque nessa hora a mente ela não é confiável. Se a nossa mente não está conectada ao que a gente sente, ela age no piloto automático. E o piloto automático é aquilo que ela conhece e aprendeu desde sempre. É o confortável, é o seguir a seta, é o fazer igual, é fazer o que se espera de mim. Só que você já fez isso a vida inteira, amiga. Eu fiz isso a vida inteira. E se você está me assistindo aqui, é porque de alguma forma você se sente culpada. E se você se sente culpada, você não quer mais se sentir nesse lugar. Então, existe uma oportunidade aqui de você seguir o seu coração uma vez na vida, e não o que a sua mente está dizendo, e fazer aquilo que você quer, e isolar a culpa. Porque a culpa só existe quando há julgamento. E se você permite que alguém julgue você por algo que não é uma contravenção real, legal, você não matou ninguém, você não roubou ninguém, você está pagando suas contas. Você deve satisfação para quem você deve nas contas e não para ninguém mais. E mesmo assim, uma satisfação parcial. Quando você percebe que esse é o seu lugar de poder, que você pode assumir esse lugar de não, para aí, só um pouquinho. Eu quero ser desse jeito. Essa aqui é a minha vida. E é desse jeito que eu quero tocar a minha vida, mesmo que desagrade quem espera diferente de mim.
quando você descobre esse lugarzinho e quando você exercita esse lugarzinho todos os dias, acontecem coisas incríveis e mágicas. E você vai perceber que são momentinhos de pequenas tomadas de consciência. Quando você estiver fazendo algo que é diferente, que não é o que se esperava de você, e você percebe que está sendo confortável. Nossa, estou indo ao supermercado e vou comprar uma coisa diferente que a minha mãe nunca teria comprado. Ou que as pessoas ao meu redor não estão acostumadas a me ver fazendo. Mas eu senti no coração que eu tô com vontade de comer esse negocinho diferente aqui hoje. Vou experimentar, vou provar. Sem me sentir culpada, porque eu posso, porque eu mereço, porque é o meu dinheiro, porque eu vou lá e vou comprar. Pequenas culpas que a gente nem percebe que ficam ali alojadas, elas vão se dissolvendo. Quando a gente entende que a gente não precisa se sentir no banco do réu por ninguém. Ninguém tem o poder de julgar você se você não cometeu nenhum crime formal. Ninguém. Faz sentido isso, gente, que eu tô falando? Me digam se tá fazendo sentido pra vocês. Então quem me julga são os pais, os professores, os padres, como a gente falou aqui, né? A religião no geral, seja lá qual religião for. E as pessoas, né? A sociedade, que também vem de pequenos organismos. Cada ser humano vem de uma crença muito específica. A gente tem, se a gente for pensar na nossa estrutura de sociedade, cada pessoa traz as crenças ancestrais, as crenças culturais do lugar onde ela está. E, naturalmente, quando a gente interage, é crença com crença. É conhecimento com conhecimento. E se a gente não tá no humor certo, se a gente não tá no modo receptivo, a tendência é quando a gente percebe o choque cultural, o choque de crenças, a gente julgar. Porque aquela pessoa é diferente de mim. Aquela pessoa age de um jeito que talvez até possa me causar alguma admiração. Mas num primeiro olhar, o que me causa é espanto, é choque. E por ela ser diferente de mim, eu acabo julgando. Quando alguém passa por mim na rua com uma cor de cabelo diferente, agora eu moro na praia, né? Agora eu não sou mais dessas, mas quando eu me mudei pra cá, se eu via uma moça gordinha de biquíni na praia, eu julgava. Por que de biquíni? Por que não bota um maiô? Gente, que horror! Eu vou comprar biquíni esse ano. Esse é o primeiro ano em que eu vou me autorizar a usar biquíni. Porque eu tinha vergonha de expor o meu próprio corpo. Da onde que vem isso? Será que isso vem de mim naturalmente? E esse julgamento de olhar as meninas gordinhas na praia e achar que elas deviam usar maiô pra esconder, isso vem de mim? Será que agora eu penso dessa forma? Eu entendi que tá tudo bem, é o corpo delas. Elas são diferentes de mim, não são tão diferentes assim, na verdade elas são o meu espelho. O que eu enxergo nelas e eu gosto é o que existe em mim. O que eu enxergo nelas e eu repilo, eu afasto, eu julgo, é o que eu preciso curar em mim. Porque eu não tenho direito de julgar ninguém por nada. Seja por questões de constituição física, seja por nível de entendimento, de conhecimento. Ora, esse é o lugar do inquisidor da língua portuguesa, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre gramática, sobre escrever correto ou não, porque eu tenho facilidade em escrever, eu tenho o direito, isso me dá o direito de julgar quem não tem a mesma facilidade que eu? Isso me dá o direito de usar uma caneta vermelha e de rir da cara de quem escreve errado na internet? Isso me dá o direito de criar memes dizendo que quando você estiver perdendo numa discussão, começa a falar dos erros de português da pessoa, que você vai desequilibrar a pessoa, ela vai perder o rebolado? Isso me dá o direito de fazer isso com outra pessoa? Isso serve pra tudo.
Eu decidi trazer como causa, para mim, mentora de escrita, esse lado da língua portuguesa. Porque se você não escreve, se você tem medo, vergonha de escrever, se sente culpada porque você não aprendeu o suficiente na escola para se sentir fluente na sua língua, a culpa não é sua. Aí não tem nem culpa, né? Existe responsabilidade. Quando a gente começa a perceber que dá para trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade, a coisa muda de figura. Porque quando a gente fala em culpa, a gente pressupõe sentença e julgamento. Quando a gente fala em responsabilidade, aí a gente traz pra gente. Foi uma escolha minha. Quando eu me torno responsável pelas minhas escolhas, eu não preciso me sentir culpada. Eu sei que toda escolha traz uma consequência. Se eu, na 4ª série, na 5ª série, não me dediquei o bastante para aprender, no meu caso, matemática, que eu ainda tenho várias questões emocionais com a matemática, não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com cognição. Eu tenho travas emocionais com a matemática. Assim como eu atendo hoje pessoas que têm travas emocionais com a mentoria de escrita, com a escrita. Já fica a dica, se alguém aí é da matemática ou conhece alguém da matemática, traz para conversar comigo que talvez eu possa ensinar essa pessoa a ser mentora de matemática para tratar de gente como eu, que tem questões reais, emocionais, com números, com a matemática, com as pessoas que julgaram quem não é lógico o bastante para tratar da matemática. E começa a colocar as outras pessoas numa, você é boa, como é que você não sabe somar isso aqui? Como é que você não sabe fazer essa conta? Eu sou essa pessoa. Eu fui muito mais essa pessoa. Então, se hoje eu escolho não julgar quem tem um conhecimento aquém do meu, isso é responsabilidade minha. Essa sou eu assumindo a minha responsabilidade por ter desenvolvido um conhecimento que eu sei que muita gente não tem. E que ao invés de eu rir da cara dessas pessoas em meme, em piada, que ao invés de eu criar conteúdo botando o dedo na ferida de pessoas que têm dificuldade com isso, eu escolhi acolher, eu escolhi abraçar. Porque a gente vai mais longe quando a gente vai junto. Essa é a minha responsabilidade. É muito diferente de culpa. Então comece a trocar a palavra culpa no seu dia por responsabilidade e aceite que tudo o que acontece na sua vida é com escolha sua. Inclusive a inação. Principalmente a inação. Porque é muito fácil a gente se colocar no lugar de mas é culpa do governo, é culpa dos meus pais, é culpa do não sei. Mas eu sou adulta agora. Agora eu tenho possibilidades. Eu tenho conhecimento, eu tenho a internet. Tem gente ao meu redor para quem eu posso perguntar. E se eu fosse diferente nesse ponto? Tem gente em quem eu posso me inspirar. Então, se eu não ajo diante de todas essas informações que eu tenho aqui agora para mim, não à toa nesse momento agora, eu sou responsável pela minha inação. Então, ao invés de ficar me sentindo culpada e botando culpa em outras pessoas, eu escolho ser responsável por aquilo que me acontece. Porque cada coisa que eu faço, cada ato que eu tenho, tem uma consequência. Inclusive e principalmente quando eu escolho não agir. A consequência vem também. Não existe, é lei de ação e reação. Não existe ficar parado e ficar tudo parado. O mundo não para, a vida não para, o relógio não para. Você também não para. Mesmo quando escolhe parar. E como é que a gente faz para sair desse lugar de culpa? Eu vou contar para você a minha experiência. Brevemente, não tem mistério. A primeira coisa que você precisa fazer se você quer parar de se sentir culpada é se conhecer. Quem eu sou? Do que eu gosto? O que combina comigo? Não com o que a minha mente projetou que deveria ser o ideal para mim. Quem eu realmente sou? Do que eu gosto? Isolando o julgamento alheio, o que faz sentido para mim? Não é uma resposta rápida e automática, principalmente quando a gente não está acostumado a pensar sobre isso.
quando a gente não está acostumado a refletir sobre nós mesmos. E acredite, nós não estamos. A gente está muito acostumado a julgar os outros. A gente está muito acostumado a achar que sabe como deveria ser a vida alheia. A gente está muito acostumado a querer controlar as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas olhar para dentro, se entender, se conhecer e principalmente se amar do jeito que é, a gente não sabe fazer. A gente nunca sabe o suficiente. E vou te contar um segredo. Essa é a razão primeira para você estar aqui, neste mundo, neste ano de 2022, tendo sobrevivido a uma pandemia e a tudo mais que você já está sobrevivendo. Se você existe hoje neste plano material, no planeta Terra, é para se conhecer e para aprender a se amar, para aprender a ser você nesse mundo. Porque quando você estiver no seu lugar, se conhecendo de verdade, você não vai mais sentir culpa. Você vai estar pronto para entregar, para servir, para acolher outras pessoas, para receber pessoas que ainda estão lá naquele lugar de culpa e mostrar para elas que elas podem ser diferentes. Eu não estava pronta para estar nesse lugar no ano passado. Hoje eu me sinto mais pronta. Talvez daqui a 2, 3 meses eu vou estar ainda mais pronta para receber e para acolher pessoas que estiveram ou que ainda estão em lugares muito parecidos daqueles de onde eu acabei de sair. Se eu tenho isso para te entregar hoje aqui, é porque eu precisei receber de algum lugar, ou eu precisei cavocar dentro de mim para encontrar o meu valor. No início do ano eu não sabia o meu valor. Eu achava que o meu valor só era medido pelo quanto que eu vendia. E aí, como eu estava vendendo pouco, eu valia pouco. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu só descobri isso me conhecendo e aceitando a pessoa que eu sou. Aceitando o meu valor pessoal, que vai muito além de dinheiro. Muito além de dinheiro. E aí eu consegui me libertar e estar aqui. Voltei a fazer live, voltei a falar com você, porque eu sinto que o que eu posso compartilhar, de alguma forma, vai te ajudar. E não tem um pingo de ego mais nesse lugar. Eu já fui uma pessoa com ego lá em cima. Mas aqui sou só eu querendo servir. Antes de começar essa live, eu fiz uma oração. Eu podia ter feito ao vivo aqui a oração, inclusive, porque talvez ela valha para você também, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. É a oração mais linda que eu conheço. Porque, de verdade, eu acredito que se eu estou aqui hoje é para ser instrumento. É para servir. A gente serve a vida toda. E quanto mais a gente se reconhece nesse lugar, quanto mais a gente se cura por dentro, quanto mais a gente faz um minimalismo interno, e tira toda aquela parafernália que não serve mais, que tá ali só ocupando espaço dentro da gente, mais espaço a gente faz pro leve, mais espaço a gente faz pro servir. Então, se eu consigo sair do lugar de culpa, se eu consigo me conhecer, saber exatamente quem eu sou, se eu consigo me amar mais, me olhar no espelho e ser gentil comigo mesma, tanto com a minha imagem, quanto com o que eu vejo no meu corpo, quanto o que eu vejo no fundinho do meu olho, ali eu tô começando a me libertar da culpa. Precisa coragem para isso. Faça o exercício. A Louise Hay propõe isso pra gente. Se olha no espelho, termina essa live aqui, vai pra frente de um espelho, olha bem no fundinho do seu olho e diz assim: eu te amo. Amanda, eu te amo. Do jeitinho que tu é. Cara, eu te amo. Faz isso. Parece besta, né? Mas você não faz ideia do quão difícil é num primeiro momento você se olhar no olho e proferir essas palavras. E quando você faz a primeira vez, a segunda vez, a quinta vez, é libertador. Libertador. Faça esse exercício hoje. Faça de novo amanhã.
Faça de novo depois de amanhã. E perceba como você já começa a se olhar diferente. É real. Eu fiz. E foi incrível. Autoconhecimento, autogentileza, coragem e persistência. Fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois de amanhã. Não há espaço para culpa no seu mundo se você não quiser que exista. Permita, simplesmente permita que saia de dentro de você quem você realmente é. Não sinta vergonha disso. Não se sinta culpada por não atender expectativas alheias. Não importa de quem seja. Não importa se é da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido, do seu chefe. Pelo amor de Deus, do chefe então nem se fala. Ninguém tem o poder de botar você numa caixinha de culpa se você não permitir. Semana que vem a gente vai falar sobre vergonha. Eu chamo de o trio paralisante. Semana passada a gente falou sobre medo. Se você perdeu essa live, se você não assistiu, vai aqui no meu conteúdo que você vai encontrar. A gente falou de onde vem tanto medo. Hoje nós falamos sobre culpa e foi incrível. Para mim, houve libertações aqui. Eu espero que para você tenha sido útil também. E semana que vem a gente vai falar sobre vergonha, que é o último do trio paralisante. Acredite, se você assistir essas 3 lives, as chances são de que a vida já deu uma mudada por aí, de verdade. Se você sentir que quer que eu fale sobre mais algum assunto, porque essa série Boas o Bastante, ela vai ficar. Todo sábado de manhã vai fazer parte do meu servir. Vir aqui e conversar com você sobre temas que fazem a gente se sentir insuficiente. Porque eu quero que você se sinta boa o bastante. Porque você já é. Você só precisa descobrir isso. Então, se você sentir que quer conversar sobre algum outro tema, manda pra mim. Conversa comigo, manda no direct, me diz se você tá gostando desses assuntos e sugere pra mim, que eu vou amar contribuir com você. Você já é boa o bastante. Confie nisso, porque eu confio em você. Tá bom? Que bom que você gostou, Elis. É um prazer pra mim estar aqui com vocês, de verdade. Sábado que vem tem mais e eu fico aguardando a sugestão de vocês, tá bom? Um beijo, um bom sábado. Vou aproveitar esse dia lindo. Não vou lavar roupa, não. Vou lavar roupa sim, mas sem culpa, tá? Um beijo. Tchau, tchau.